Muito bem, então aqui a gente está diante dessa situação, um ponto específico, um local específico, está lá na calçada e tal, e você percebe que o infinito está à sua frente, não está lá longe, né? E aqui, o que acontece? Então, esse caso é uma analogia que eu estou fazendo com os limites infinitos, né? Você começa a olhar, vai levantando a vista, levantando, 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 e não para. Então, é um limite infinito. Matematicamente, isso significa uma de duas situações possíveis. Quando o limite de uma função, no momento em que x tende a A, e A é um valor numérico, x tende a 5, x tende a 3, algum número, esse limite é igual a infinito. Ou então, pode acontecer de você ter uma função e o limite daquela função, quando x tende a A, pode ser menos infinito, vai para menos infinito, né? Então, esses casos são os limites infinitos, tá? Então, a diferença é, limite no infinito é quando x caminha para infinito. O limite infinito é quando o x está num lugar específico, mas a função explode, a função vai para o infinito, né? Tá? Muito bem. Aí a gente vai ter um outro teorema, esses teoremas são desenvolvidos para ajudar a gente, tá? Então é fácil, ó. Se o expoente n é um número inteiro positivo, a gente vai sempre ter essa ideia, né? Então o que acontece? Só que agora eu vou separar dois casos, né? Quando o x, duas situações, quando o x tende a zero, ó, aqui aquela história do zero mais, tá vendo? Tende a zero mais zero por um valor positivo, né? Então, x tende a zero mais seria aquele 0,001, 0,00001, mas positivo, né? Essa função que tem aquela cara de 1 sobre x elevado a n, claro, quando o x vai a zero, o zero expoente que vai ficar cada vez menor, isso vai dar resultado infinito, tá? Beleza. E quando a gente vai para o zero menos, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado com o seguinte. Quando o x tende a zero menos, ou seja, zero por valores negativos, o que acontece? O expoente, aqui, aqui, né? Esse expoente sendo positivo, né? Mas quando você tem um número negativo elevado a expoente positivo, o que vai acontecer? O negativo, o número negativo, vira positivo se o expoente é par. Né? Tipo, menos 5 ao quadrado é 25. Né? Mas menos 5 ao cubo, quanto que é? É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então vai ser menos 125. Tá? Então, vai ficar com o sinal positivo se o expoente for par. E vai ficar com o sinal negativo se o expoente for ímpar. Né? Tá? Então, menos 2 elevado a 1 é menos 2. Né? Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 2 elevado à quarta é 16. Menos 2 elevado à quinta é menos 32. Então, sempre que o expoente é ímpar, vai ficar negativo, né? E se o expoente for par, vai ficar positivo. E isso somente no caso do zero negativo, ou zero menos. Porque se o número é pequeno, mais positivo, não tem problema nenhum. Positivo, se ele eleva a uma potência, vai continuar sendo positivo, tá? Muito bem. Então, aqui exige talvez um pouquinho mais de atenção e tal, né? Mas Isso num gráfico fica como uma onda em formato de cone? o gráfico é assim, se você tende a zero, é assim, vai depender da potência, né? Quer ver, vamos aproveitar o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, se a gente pensar, vamos brincar de pensar matematicamente, se isso aqui for uma... Como é que eu vou fazer esse desenho aqui? Eu posso pensar, girar isso, ó.
esse caso, ele está tendendo a zero. Vamos imaginar que o zero é exatamente o centro, tá? Exatamente embaixo ali da torre. Beleza. Isso está caminhando para o infinito, tá? Infinito positivo. Ficou muito grosso. Espera aí. Tá? Então, beleza. E do outro lado, né? Ele que é, então esse aqui é o zero menos. Eu estou olhando, né? Tá? E esse outro aqui, que eu vou inverter aqui, é o zero mais, é quando está vindo para valores positivos. Quando vem para valores positivos, ele sempre vai para o mais infinito. Tá? Quando ele vem para valores negativos, que é o zero menos, esse aqui, ele só vai para cima se o expoente for par. Tá? Se o expoente for ímpar, ele ficaria ao contrário. Então, ele ou vai ser uma função desse tipo aqui. Quer ver? Já sei como eu posso... O que eu posso falar para vocês que vai ajudar vocês a ligar os pontos. Né? Só fazer bonitinho aqui. Eu acho que eu vou até deixar essa brincadeira aqui assim, para a gente lembrar. É como se eu pensasse que a torre Eiffel, então, seria uma função desse tipo 1 sobre x elevado a n, mas com n par. Por que é o n par? Porque quando eu venho do zero mais, do zero positivo, ela sobe lá para o infinito, como tem que ser. E quando eu venho do zero menos, ela também sobe. Se fosse 1 sobre x ao cubo, por exemplo, essa parte ia estar ao contrário. Ia ficar que nem aquele azulejo que nós mostramos outro dia, aquela função que eu brinquei, né? Ficava uma parte assim e outra assim, né? Uma descendo e uma subindo. E aqui, com n igual a um número par qualquer, positivo, vai ficar as duas indo para o mais infinito. Tá? A outra, se fosse ímpar, seria simplesmente inverter isso e apontar para baixo. Porém, o que acontece? Quando você tem um n ímpar, nessa situação de ir para zero mais, ela sobe, de ir para zero menos, ela desce, o que acontece? Tecnicamente, eu tenho os limites laterais, que eu queria lembrar esse conceito. Os limites laterais existem, quer dizer, eu estudo separadamente um lado e o outro, mas o limite da função quando o x tende a zero não existe, porque se um sobe e outro desce, eles não convergem. Limites laterais diferentes significa que o limite tendendo a zero da Não função de seriam origem. dois limites? Seriam dois limites laterais. A gente diz. Deixa eu voltar agora para a expressão. Então, aqui eu tenho... Opa. Eu vou fazer aqui. Ó, né? Eu tenho aqui... Esse teorema, ele fala sobre limites laterais, justamente. Ele fala do limite de um lado, o lado que vem pelo positivo, e o limite do outro lado. Né? Quando os limites laterais coincidem, são iguais, que é o caso da Torre Eiffel que a gente está mostrando, dos dois lados você faz assim. Então você diz que esse limite existe e vale infinito. Não é? Mas quando você tem limites laterais que não coincidem, um sobe e um desce, por exemplo, quando aconteceria isso? Quando eu tiver n ímpar, né? 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta, nesse tipo de situação, de um lado ele sobe, vai para infinito, do outro lado vai atuar o sinal de menos. Então, nesse caso, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta e assim por diante, vai ter limites laterais, mas não vai ter o limite. O limite da função 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero. Não existe. O limite da função 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero mais. Esse existe, que é o lateral. Aí você olha um lado só. O limite da função 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero menos. Esse também existe, você está olhando só de um lado. Né? Mas quando você fala x tendendo a zero especificamente, você tem que considerar os dois lados. E aí você só vai poder falar de limite. Isso está relacionado com a noção de continuidade. Né? Essa função ela é claramente descontínua, né? ela diverge, né? Conforme o lado que você olha.
Então, esse teorema dos limites infinitos, ele vai falar, na verdade, sobre aquela história dos limites laterais. Tá? Beleza. Então, a Torre Eiffel, ninguém acho que nunca falou isso em aula de cálculo, mas deve estar relacionada com x elevado a uma potência par, né? Olha só. Nada como exercitar a imaginação. Tá? Gente, dúvidas vocês podem ir perguntando, tá? Eu queria, na verdade, passar agora, então, para alguma situação de exemplo numérico, né? Porque é muito divertido a gente ficar olhando para as paisagens, mas a gente tem que pensar bola no chão também, né? Bom, só que é o seguinte, agora eu quero que vocês mantenham a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Para citar o Walter Franco, um cara que eu gosto muito. E porque a gente agora vai apresentar um tabelão, um quadro que, enfim, é útil, tá? Eu vou colocar diferentes situações. Essa aqui eu não tive, confesso. Eu peguei realmente, fotografei e coloquei na tela, tá? Um quadro que eu tenho aqui, ó, de várias, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrindo aos poucos para não assustar ninguém, né? O que acontece com o limite dos limites infinitos? Vamos verificar, aplicar as propriedades de limites no caso dos limites infinitos. Olha quanta coisa diferente pode acontecer. Vamos lá. Primeiro, suponha que a função f de x tem um limite que vale mais infinito. Vamos olhar o mais infinito primeiro. O limite da função g de x também é mais infinito. Imagina agora que eu criei uma função h que é a soma f de x mais g de x. Tá? O limite dessa função vai ser mais infinito. Por quê? Eu estou somando uma coisa que foi para o infinito com uma coisa que foi para o infinito. Então, a soma, claro, infinito mais infinito é infinito. Beleza. Agora imagina outra situação onde f vai para menos infinito. G, estou falando dos limites, né? G vai para menos infinito também. E eu tenho uma soma. Aí o limite da soma vai ser menos infinito, porque vai ser menos infinito, fica menos infinito também. Então, por enquanto, está fácil. Outra situação. Agora, imagina que as duas funções têm um certo limite, um determinado valor ali, que a função f de x caminha para infinito e a função g de x caminha para infinito. Mas agora, imagina que eu tenho uma função h que é uma menos a outra. Fica uma super interrogação, porque vai ficar infinito menos infinito. O que dá isso? Não sabemos. Isso é uma indeterminação. Então, caiu uma coisa desse tipo, infinito menos infinito, tem que estudar caso a caso, usar propriedades de matemática, abrir quadrados, fazer simplificações, enfim. O que tiver à mão que a gente possa usar que resolva. Terceiro caso. Uma função, o limite dela é infinito. A outra função, o limite dela é k. Agora imagina que eu estou somando as duas. Então o limite da soma vai ser infinito mais k, que é o próprio infinito. Um número qualquer, k é um número, ele se perde ali, né? Facinho essa. Outra, uma função tem limite menos infinito, outra função tem limite k, um número também. A soma das duas, a função soma, o limite dela vai ser menos infinito, porque entre um menos infinito e um número, o menos infinito ganha. Então, menos infinito, se você somar 5 no menos infinito, ele continua sendo menos infinito. O buraco continua sem fundo, né? O cara está devendo $1 zilhão e se alguém der $5 para ele, ele continua devendo $1 zilhão, né? Não resolve nada. Bom, aqui eu tenho duas funções tendendo a infinito. Limite de f de x vai para infinito, limite de g de x vai para infinito. Agora pensa no produto delas. Bom, esse aqui é o infinito mais infinito dos infinitos, porque o produto delas, o limite, vai ser um infinito vezes infinito. Facílimo. Isso é infinito. Não tem nem que pensar muito. Agora imagina duas funções onde uma tem limite infinito
A outra tem limite menos infinito. Você faz o produto, infinito vezes menos infinito, vai dar menos infinito. O limite do produto, nesse caso, vai para o negativo. Se uma delas vai para o negativo, o produto vai para o negativo. Beleza, próximo caso vocês já devem ter. Ó, vamos ver aqui. Acho que não falou aqui, mas ó, se as duas fossem menos, né? Menos infinito, o produto delas ia dar mais, né? Claro. Aqui eu tenho mais infinito para um limite de uma função e outro limite é um k positivo. Então, o limite do produto vai ser infinito vezes um número positivo, continua sendo infinito. Beleza. O caso em que esse k é menor do que zero. Então, uma função vai para infinito, outra função vai para um número negativo, tipo menos 3, menos 2. Né? Aí, quando você faz a função produto, você vai ter um infinito multiplicando por um negativo. E isso transforma o seu infinito no menos infinito. São coisas. É denso, depois vocês vão olhar o PDF, vocês vão ficar pensando nisso. Mas não é difícil. É só parar. Como diz o outro, bota a bola no chão, olha para o gol. Né? Aqui é o caso de você ter uma função que tem limite mais infinito e a outra tem limite zero. E você faz o produto. Aí, meu amigo, dançou, porque zero vezes infinito você não sabe, a gente não sabe quanto vale em princípio. Não é que não exista, é indeterminado esse produto. Infinito vezes zero, eu vou ter que estudar o caso, usando os truques que a gente tiver. A mesma coisa se você tiver um menos infinito vezes zero, eu vou ter que ver quem ganha naquela situação do produto. Muito bem. Vamos descer mais um pouquinho. Imagina o cara tá abrindo o livro, ele vê essa página assim, tem gente que fica com medo. Por isso que eu achei legal fazer uma coisa mais homeopática. Mas aqui você tem uma função f que vai ter um limite que vale k, vale um número específico, fácil. A outra vale infinito, né? Vamos pensar primeiro sinal positivo. Agora você quer saber o limite da divisão, tá? Da divisão. Só que se você divide k por infinito, vai dar zero. Então tá fácil, esse aqui o limite é zero. Se for menos infinito, não importa. Sei lá, suponha que esse k é igual a 5. O limite da função f de x sobre g de x fica 5 sobre o menos infinito. Também vai dar zero. Então aqui tá tranquilo também esse 10. Agora nessa, você tem uma função cujo limite é infinito, outra função cujo limite também é infinito, e você faz uma dividida pela outra. A gente até viu, né, que pode acontecer. Infinito sobre infinito é indeterminação, não dá para saber. E vale a mesma coisa, se uma for para o infinito e a outra for para o menos infinito, ou se as duas forem para o menos infinito. Quando você divide, você em princípio não sabe o que vai dar. Tá? Então esses casos, ó, que eu até marquei, né, são casos para estudar, são indeterminações. Na verdade, são esses que nos interessam, são os divertidos de fazer. Talvez nem todo mundo ache divertido, tá? Ok. Mas não tem dificuldade, tem assim um exercício mesmo de pensar, pô, o que vai acontecer nesse caso? Aqui o 12 é k positivo. Então, uma das funções tem limite positivo. E a outra função tem limite zero mais, ou seja, ela vai tendendo a zero por valores positivos. Quando você faz o limite da divisão, a gente viu uma dessa. Um número dividido por zero mais vai dar infinito. Né? Sei lá, 2 dividido por zero mais é infinito. Tá? Se o k for positivo. A outra, você tem uma função que tem limite infinito, a outra função tem limite zero mais. Se você divide esse infinito por zero mais, pô, essa aqui também é facinha, porque já era infinito. Dividir por uma coisa menor vai ficar mais infinito ainda, brincando, né? Então, essa é muito tranquila. Essa outra, uma função caminha, né, para um valor positivo, k maior que zero.
A outra função, ela vai tender a zero menos. Olha lá. Então, quando você faz a divisão, f de x sobre g de x, esse dividido por esse vai ficar um número dividido por zero menos. Então, o zero menos vai inverter o sinal do número. Vai ficar... Essa 14, ela é o contrário da 12. Tá vendo? Compara. Você tem um número positivo, você divide por zero mais, ele continua positivo, vai para infinito. Se você tem um positivo dividido por zero menos, vai inverter o sinal, vai para menos infinito. É o caso do tipo 2 dividido por zero menos. 5 dividido por zero menos. Vai ficar menos infinito. Porque esse zero menos vai trocar o sinal. Aqui você tem o 15. É um infinito dividido por zero menos. Né? Então, ele vai só trocar de sinal. Né? Tem uma coisa que tende a infinito. Dividida por um zero menos, ele vai ficar menos infinito. O 16 é um que a gente já viu. É o caso em que você tem... Às vezes acontece de você ter os limites no infinito. O limite no infinito, quando x tende a infinito, é zero. Tanto para a função f como para a função g. Quando você divide uma pela outra, a gente já viu o caso assim, você fica com zero sobre zero. Né? E aí, não sabe. Zero sobre zero é indeterminação. Então, você tem que ver, tem que estudar caso a caso e ver o que acontece. Tá? Então, aqui é um resumo, um resumão, né, de tudo que pode acontecer, pode aparecer para vocês ali, de situação de combinações com limites no infinito e limites infinitos. Tá? Quer dizer, quando tem uma função sozinha, é fácil. O problema é quando elas se combinam. Né? E agora, eu preciso, né, dar uns exemplinhos aí para a gente começar. Quando a gente olha na teoria, assim, eu temo que isso fique um pouco com cara de coisa assustadora. A gente precisa ver na prática. Como é que... Vamos lá, não vou nem perguntar, vou fazer esse para a gente sentindo junto. Aí vocês vão... Qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Olha essa situação. Aqui eu tenho três funções muito diferentes. X ao cubo, raiz quadrada de x e 1 sobre x ao quadrado. Quero estudar o que acontece com esse limite quando o x tende a zero. Né? Então, o x tende a zero. Tá bom. Ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ó. Eu vou começar... vamos colocar assim. Vou começar usando aquela propriedade básica dos limites, que é o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu quebrei o meu problema em três problemas simples. Né? Tá, beleza, são três limites que eu tenho que calcular e depois eu vou ver o que dá a soma deles. Beleza. Será que a gente consegue? Vamos lá. O limite de x ao cubo quando x tende a zero. O que acontece? X ao cubo. Eu poderia pensar... Aqui daria para usar uma propriedade. Daria para usar a propriedade de que o limite da potência é a potência do limite. Vocês lembram disso? É uma daquelas básicas lá. Então, puxa, eu fiquei com vontade de usar essa. Vocês conseguem perceber que o limite de x ao cubo, quando x tende a zero, vai ser zero mesmo? Acho que é tranquilo, né? E zero ao cubo é zero. Tudo bem? Não há necessidade de detalhar aqui não, né? É como se eu fizesse o limite de x tendendo a zero, que vai ser zero mesmo, e elevasse ao cubo. Zero ao cubo é zero, então, tá bom? Se estiver tranquilo. Aqui, o limite com x tendendo... Bom, esse aqui, ele é um pouquinho... Tudo bem, o limite aqui vai ser zero, né? Raiz quadrada de zero, né? Se você substitui. Vai ser zero, só tem um detalhezinho, né? É que quando o zero for negativo, isso não existe, né? A raiz quadrada de negativo não existe. Bom. E esse outro aqui, x tendendo a zero, esse aqui a gente usa a propriedade que a gente viu agora há pouco, né?
A propriedade dos limites infinitos é que quando x tende a zero, o limite de uma função do tipo 1 sobre x elevado a n, lembra? A torre Eiffel que a gente acabou de ver? O limite disso vai para infinito. Se for zero mais, vai para infinito. Se for x tendendo a zero menos, também vai para infinito, porque o expoente é par. Tá bom? Então, aquele teorema que a gente acabou de ver. Muito bem. De modo que a gente tem um zero com infinito. Na verdade, essa soma, esse limite vai ser infinito. Mas eu vou fazer uma observação aqui. Eu vou acrescentar uma observação aqui. Que é o seguinte. Ops. O limite da raiz quadrada é zero quando x... Deixa eu ver aqui como é que eu vou ver assim. Quando x tende a zero mais. Por quê? Porque não existe, né? A função raiz quadrada real quando x tende a zero menos. Só a raiz quadrada dessas três aí que dá essa questão. Quando x tende a zero menos aqui. Tá? Então, vamos deixar bem destacado isso, tá? Opa, cuidado. Tá. Né? O limite da raiz quadrada é zero quando x tende a zero mais. Tudo bem? De resto, você cai naquela situação que é zero mais infinito. Então, ganha aquele limite que é infinito. Na verdade, essa questão da raiz quadrada, aonde que ela está interferindo? Simplesmente no domínio da função. É só isso. Opa, vou melhorar isso. E agora a gente vai ver Eu tenho a impressão que eu separei, e agora eu vou apresentar para vocês, meu último exemplo de hoje. E depois aquele momento de passar exercício, tirar dúvidas. Então, peraí. Agora a gente vai para este, ó. O exercício 8. Tá? Mas eu estou vendo aqui que não, mas dá tempo de fazer isso. Exercício 8. Limite, de novo, aqui a gente tem uma soma, tá? Um polinômio que pode ser destrinchado. E agora eu quero ver o limite no infinito. Né? Limite no infinito. Esse é legal porque aquele caso em que e eu vou usar uma técnica um pouquinho diferente aqui, mas que é bem simples e útil. Primeiro, qual a indeterminação que a gente tem aqui? Por que é difícil de saber de cara? Qual que é o resultado desse limite? Olhando assim, o que acontece? Vamos pensar separadamente. Infinito menos infinito. Esse termo vai para infinito. Esse termo aqui vai para menos infinito por causa do sinal de menos. E depois tem o 1. Então, olha que loucura. Você tem infinito menos infinito mais 1. Não dá para cancelar uma coisa com a outra, tá? Isso é uma indeterminação. Então, tecnicamente, aqui eu tenho 1 infinito menos infinito. O 1 nem ele some, ele desaparece. Tá, a estratégia agora é colocar em evidência a maior potência de x. Tá? Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu simplificando, eu tinha uma coisa do tipo quociente, eu fazia uma divisão pelo maior quociente de x, tanto no numerador como no denominador. Mas agora não. Agora eu vou colocar em evidência, porque eu não tenho quociente. Então eu vou colocar em evidência. Olha que legal que vai ser isso. Ó, pego essa função, o limite, e
escrevo colocando o x à quinta lá para frente. E significa, é como se eu tivesse multiplicado e dividido por x à quinta, esses outros termos, né? Então, ó, 3x à quinta ficou, x à quinta vezes 3, está aqui. O menos 4x ao cubo, ele continua, menos 4x ao cubo. X à quinta para fora, x à quinta aqui. 1 mais 1 continua mais 1. X à quinta, multiplicou por x à quinta, dividiu por x à quinta. Então, eu estou escrevendo, colocando em evidência. Agora, por quê? Vou sempre usar a maior potência, vocês vão entender, porque é o jeito mais fácil de resolver. Agora, eu vou para esta situação aqui. Né? Eu tenho isso simplificando x ao cubo com x à quinta, sobra x ao quadrado. Isso aqui não tem nada que simplificar, então você tem agora essa situação. Beleza, o limite de x à quinta vezes, aí tem aquela parênteses. Vou usar uma função, uma propriedade básica dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. Ótimo. Faremos isto. Então, o limite dessa coisa toda aqui, e que na verdade, eu vou até melhorar aqui, porque ó, eu posso pensar, para todo mundo entender que o limite é o limite de todo mundo que eu estou falando. Eu vou separar o limite do produto, e o produto dos limites está aqui. Né? Beleza. Ótimo. E agora, olha como que fica. Limite do produto. Esse outro aqui eu vou quebrar em 3, porque ainda estou... Gente, estou fazendo nos mínimos detalhes. Eu vou dividir em 3, porque é o limite do 3, menos o limite desse termo, mais o limite desse outro, né? E todo mundo está multiplicando aquele outro limite lá da frente. Passo a passo. Beleza. Mais um pouquinho. Ó, aqui já deu um pulo do gato, né? Ó, limite do x à quinta é infinito. Óbvio, né? X vai para infinito, x à quinta vai para mais infinito ainda. Limite de 3 é 3 mesmo, né? O limite desse termo aqui, ó, quando x vai para infinito, esse pedaço, o 4 você poderia pôr em evidência, mas ele cai naquele 1 sobre x ao quadrado. Então, quando x vai para infinito, 1 sobre x elevado a n desaparece. É como se fosse, vamos fazer aqui, como se fosse um 4 vezes 0. Aqui é o 4 vezes aquele limite que a gente sabe. E esse aqui é 1 vezes 0 mesmo. Vai para 0, né? Esse é 0 de novo. Quando tem infinito no denominador. Isso, vai para 0. Então, 4 vezes 0 é 0, e aqui é 0 direto. Então, você tem, olha o que acontece. Esses dois termos são 0, cancela. Isso aqui fica infinito vezes 3. Bom, infinito vezes 3 é uma coisa muito feia de se dizer, a gente não vamos, né, escrever assim. Simplesmente é infinito, né? O dobro do infinito é o infinito, o triplo do infinito. Tá? Então, ou seja, lembrando o que eu usei aqui de truque e que vai ser útil também nesses casos, é isso aqui, ó. Colocar em evidência a maior potência de x. Então, você tem muitas vezes duas estratégias. Ou você divide numerador e denominador pela maior potência. Ou se não tiver um quociente, você pode colocar em evidência a maior potência, porque aí você resolve aquele limite e multiplica pelo limite do restante da expressão, que é o que a gente fez aqui. Eu usei uma combinação de propriedades, fui fazendo passo a passo e mostrei que nesse caso a gente chega no infinito. Tá? Então, voltando, essa função aqui. Assim, para a gente desenvolver o olhar, para a gente desenvolver a nossa sensibilidade, nossa percepção, vai ganhar a potência mais alta. Tá? Então, o x à quinta, ele é a potência mais alta, que ele vai crescer muito mais quando o x vai para infinito do que o x ao cubo. Ele vai ficando, o x à quinta vai crescendo mais rápido.
e o x ao cubo, que no caso com sinal de menos, vai descendo, mas menos rápido. Então, na verdade, o infinito vence aqui. E o 1 desaparece, né, na poeira. Tá? Gente, era isso que eu tinha para hoje. Acho que agora a gente já... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. E agora, pensar, fazer exercício. Não, aqui era só para... Eu deixei nesse meu material, eu deixei as propriedades básicas dos limites, aquelas antigas que a gente já viu, que era para caso alguém não lembrasse, professor, como é que é mesmo isso e tal. Então, isso aqui é revisão mesmo, você já tem isso. Eu vou deixar aí porque é legal, vai acostumando com a ideia, né? Tá? Mas, na verdade, era isto. Eu sei que está super cedo, vai dar 11 horas agora, mas eu queria que a gente tivesse esse tempo para, enfim, tirar dúvidas, e se vocês estiverem no pique, tem algumas situações que a gente podia olhar de funções que não necessariamente têm expressão escrita e desenvolver a interpretação visual. Então, mostrar algumas curvas estranhas, diferentes, e ver o que acontece